bem-vindos. Hoje vamos continuar sobre o conhecimento da alimentação consciente. Vamos ver o que os sábios nos contam sobre o ritmo do sol e o ritmo do nosso corpo. Depois que os humanos inventaram o relógio, os horários, o ritmo natural do nosso corpo, ele foi meio que esquecido. Mas o nosso corpo, ele sabe o que precisa e a que horas precisa. Ele sabe quando despertar, quando comer, quando dormir. E a sabedoria ancestral nos conta que o dia ele se divide em 6 partes de 4 horas. Começando às 6 horas da manhã até às 10 horas, é o elemento terra que rege. Então, o nosso corpo, automaticamente, ele fica mais pesado e lento. Se você dormir até mais tarde nesse horário, você vai despertar com pesadez e com a mente meio nublada por todo o dia. O bom é despertar às 6 da manhã e daí o dia será com leveza e cheio de possibilidades. Das 10 horas às 14 horas é o momento mais perfeito para a alimentação mais pesada e nutritiva do dia. Por quê? Porque o teu aparelho digestivo ele está mais hábil, ele está pronto para o processo dos alimentos. E o que seria pesado para durante a noite, nesse horário, é um alimento suave. Das 14 horas até às 18, é o momento do trabalho mental, a atividade, da interação social, e a sua digestão, ela está trabalhando em silêncio, com o que comeu durante o meio-dia. Então, o bom é não interromper com lanches desnecessários. Das 18 horas às 22 horas da noite, o nosso corpo ele se prepara para o descanso e o fogo interno se acalma, assim como o sol está se pondo. Das 22 horas às 2 horas da manhã, agora é o fogo do domínio interno que começa a agir. Fazendo o quê? Digerindo e processando as experiências que tivemos durante o dia. Ele está reparando os tecidos, limpando toxinas. Se você estiver acordado nesse horário, vai interromper o processo da reparação corporal. Das 2 horas às 6 horas da manhã, é o momento de maior claridade espiritual e mental. Os sábios contam que o véu entre os mundos está mais fino, então é o momento perfeito para as práticas espirituais. E também eles nos contam que as estações do ano afetam o funcionamento do nosso corpo, ou seja, do nosso fogo interno. No inverno, quando o frio externo é intenso, o nosso fogo interno ele se intensifica. Para quê? Para manter o calor corporal. Então é uma época onde se pode comer alimentos mais pesados, mais nutritivos. Já no verão, quando o calor externo predomina, então o calor interno ele se debilita e o corpo assim ele envia mais sangue para a superfície da pele para controlar a temperatura. Assim fica menos fogo no aparelho digestivo. Então essa é uma época de alimentos leves, de frutas, saladas, bebidas frescas. E na época das chuvas, a grande umidade externa, ela diminui, ela abafa o fogo interno. E então, é uma época mais propensa para o acumulado de toxinas
toxinas no nosso organismo. Então se deve comer especiarias picantes, sopas quentes e o gengibre, ter ele constantemente na nossa alimentação para ativar o fogo digestivo. A ciência chama isso tudo que eu acabei de falar de cronobiologia, o estudo dos ritmos biológicos. E ela tem provado que comer em sincronia com esses ritmos melhora o nosso metabolismo, reduz o peso, previne doenças crônicas e enfermidades cardiovasculares. Também comer o mesmo alimento em diferentes horários vai produzir resultados metabólicos totalmente diferentes. Por quê? Porque o nosso corpo não processa os alimentos de maneira uniforme, mas de acordo com o momento do dia e da estação do ano. Também se sabe que o jejum permite que o corpo entre em estado de profunda reparação celular e de uma grande limpeza metabólica. Tudo o que a ciência vem descobrindo, os nossos antigos mestres já haviam observado através da sua consciência. E os sintomas podem ser similares, mas as causas podem ser diferentes. Então pode que necessita tratamento opostos. Não existe uma só fórmula estática para todas as pessoas. Às vezes, a mesma alimentação, a mesma dieta, o mesmo tratamento pode melhorar um organismo e piorar o outro. Por quê? Porque para um fogo digestivo está fraco, para outro o fogo digestivo está forte demais. E a mesma dieta vai piorar em vez de melhorar. Então as dietas, elas devem ser particular e não coletivas. Porque o que faz bem para mim pode fazer mal para você. Não saia por ali então fazendo e praticando tudo o que você ouve dizer que é bom. Deves aprender a linguagem do seu corpo. O corpo, ele se comunica, ele tem uma inteligência e a gente deve aprender a ouvir essa comunicação, essa linguagem do nosso corpo. Vamos falar agora do jejum, e cada um deles tem o seu propósito. O jejum completo, ele é como um incêndio florestal. Ele queima tudo e ele é um jejum muito poderoso. Já o jejum moderado faz uma limpeza profunda no nosso organismo. E o jejum suave, ele é para manter o bom funcionamento do nosso organismo. E o jejum deve ser apropriado para cada tipo de fogo digestivo. Uma pessoa com fogo digestivo fraco, ela se beneficia muito do jejum, porque ele dá força para arder mais o fogo interno. Já uma pessoa com fogo irregular pode enfermar e piorar com um jejum prolongado. Necessita um jejum curto, de pouca duração. Já uma pessoa com fogo excessivo deve jejuar com muito cuidado, porque o seu fogo já é intenso e pode queimar os seus tecidos, causando acidez e até úlceras. Então o jejum não é somente uma abstenção de comida, também os sábios dizem, mas de tudo que sobrecarrega o nosso sistema. Então, o mais certo a fazer é o jejum holístico, que é jejuar de corpo e de mente. Se faz em silêncio, com retiro completo da sobrecarga
sensorial. Então, para voltar o corpo no ritmo normal, a gente falou lá na frente, lá atrás, que o ritmo mudou por causa dos horários, se pode seguir algumas orientações. Uma delas é, pela manhã, tomar em jejum água morna com limão. E sempre esperar que apareça a fome genuína para comer. E que a comida principal sempre seja no horário do meio-dia. E à noite, sempre antes de se pôr o sol, comer algo leve e de fácil digestão. Após esse horário, não comer nada mais, até a manhã seguinte. Deixar o corpo ter no mínimo 12 horas de descanso digestivo, para ele poder fazer o seu trabalho noturno da reparação do nosso corpo. Seguindo essas regras que eu falei, por no mínimo umas 3 semanas, você já vai observar como a energia se estabiliza, o sono melhora, a fome fica mais regrada, a mente fica mais clara, a disposição vai aumentar. E isso não é impor uma disciplina para o seu corpo, mas apenas lembrar ele o seu ritmo natural. Porque o sol, ele nunca esquece quando deve se pôr. E sendo um microcosmos, também o nosso corpo sabe a sua cronologia. E o seu corpo, meu corpo, ele tem o poder de cura inato, sempre quando lhes permitimos usar esse poder, lhe dando tempo e espaço. A diferença entre alimentos e medicina é só uma questão de dose e de sabedoria. A medicina cura as enfermidades quando elas aparecem, e a boa alimentação, ela mantém o funcionamento do corpo para que as enfermidades não venham a aparecer. E o fogo interno, bem regulado, ele não somente digere alimentos, mas também as experiências, as emoções e os pensamentos diários. É ele quem transforma tudo o que entra na nossa vida. E ele transforma tudo em combustível. Para quê? Para nossa evolução. O pensamento que não podes digerir, ele acaba te envenenando mais que os alimentos. Quando a sua mente é um ninho, vamos supor, de víboras, elas devoram o seu estômago por dentro. Quando uma dor, um medo, uma culpa, uma raiva, um ódio não é processado, esses sentimentos, essas emoções descem até o nosso ventre como resíduos e ali eles se alojam. Não como imagens mentais, mas como alterações bioquímicas no nosso organismo. Então, as tensões musculares crônicas e inflamações acabam acontecendo através disso. E o corpo é que leva a conta de tudo aquilo que a mente negou. Eu estou falando dos pensamentos tóxicos que se tornam indigestos e apagam o fogo interno, como uma vela na chuva. O fogo mental, ele é um fogo sutil e responsável pelo processo de tudo o que entra através dos nossos 5 sentidos físicos. Quando bem digeridas as experiências, elas se transformam em sabedoria, os desafios que enfrentamos se convertem em aprendizagem, as emoções fluem
e se liberam. Porém, quando esse fogo ele é fraco, os pensamentos ficam estancados e ficam se repetindo uma e outra vez na nossa mente, no nosso corpo. As emoções se acumulam no nosso interior, bloqueando os canais energéticos, ou seja, os centros de energia, causando ressentimento. E esse ressentimento não digerido se torna um fogo tóxico na nossa mente, causando depressão, ansiedade, medos, obsessão, que logo se transformam em quê? Em enfermidades físicas. Então, muitas vezes, temos um fogo digestivo bom, mas o nosso fogo mental é fraco. E isso também desregula o funcionamento do nosso organismo. É preciso ter o equilíbrio entre o fogo digestivo e o fogo mental. Os sábios não falavam naquela época em estresse, mas eles sabiam que quando a mente estava em modo de sobrevivência constante, o nosso corpo automaticamente apagava funções não essenciais. E a primeira função a ser desativada durante o perigo era a digestão. Vou dar um exemplo para se entender melhor o que eu estou explicando. Se um tigre me atacar e me perseguir, a inteligência do meu corpo de imediato vai cancelar a minha digestão, para não desperdiçar energia digerindo alimentos, e vai enviar todo o meu sangue, toda a minha energia para os meus músculos, para as minhas pernas, para que eu tenha força para correr e escapar desse perigo. Então, o problema é que no mundo moderno, onde vivemos, se está mantendo as pessoas em estado de tigre constantemente. O que mantém as pessoas em estado de tigre? As notícias alarmantes, o trânsito, as dívidas, as profecias de certas religiões, as previsões, as redes sociais, a pressão no trabalho. O tigre sempre está aí prestes a te pegar e a sua digestão nunca consegue terminar o ciclo completo. E as consequências disso já sabemos. Para restaurar o fogo mental é simples e fácil. Começar com 10 minutos diários de silêncio. Não aquela meditação complicada, mantras elaborados, mas um simples silêncio. Senta, fecha os olhos, observa a tua respiração e deixa os pensamentos passar pela tua mente, assim como nuvens, sem julgar ou tentar entender eles. Esse silêncio, esses minutos de silêncio diário vão permitir que o seu fogo mental se fortaleça e limpa a tua mente e se reorganiza. A nossa mente estando clara, ela sabe discernir com consciência o que deixar entrar ou não. Assim como você cuida o que você come, você tem que cuidar com o que está alimentando a sua mente também. Porque as notícias tóxicas, as conversas negativas, conversas vazias, conteúdos de violência, perturbadores. Se o teu fogo mental é fraco, essas experiências elas vão ficar contigo, criando ansiedade, depressão, medo. Então é preciso aprender a se perguntar se esse pensamento,
se essa emoção, se essa conversa, se o que eu estou ouvindo, se o que eu estou vendo tá me nutrindo a minha mente ou tá envenenando a minha mente. Porque a sua mente, ela é tão sagrada quanto o seu corpo e merece o mesmo cuidado, a mesma atenção, pois não vai importar que tão perfeito seja o seu prato de comida, se a sua mente está servindo veneno a cada pensamento. É preciso ter um equilíbrio e assim vice-versa, né? O corpo pode e a mente devem andar em equilíbrio, como eu falei. E para isso também é necessário uma respiração consciente, pois respirar não é somente um intercâmbio de gases, mas é uma das formas com que o fogo interno se alimenta. Se não respiras corretamente, o alimento nunca se transforma em vida. A maioria das pessoas respiram de forma superficial, usando apenas 1/3 de sua capacidade pulmonar. Elas respiram desde o peito, uma respiração curta e rápida, como se fosse estar sempre num estado de alerta, especialmente quando se está ansioso e estressado. Essa respiração parcial, ela mantém o fogo interno muito fraco e debilitado. E a respiração profunda, ela aumenta a atividade do nervo vago, o qual regula a nossa digestão e reduz o estresse. A respiração não só alimenta o fogo físico, mas alimenta o fogo da consciência. Ali é onde entra a parte da evolução espiritual com uma respiração consciente. O alimento que comes com uma respiração consciente, ele se digere melhor. Então, aprenda a dominar a sua respiração e saberás dominar os eventos. Isso que os sábios nos diziam. Somos mais que um corpo, somos faíscas de um fogo divino que temporalmente está vestida com uma forma humana. E esse fogo consciente é a luz da percepção que te permite me ouvir essas palavras neste momento. É o brilho nos olhos de alguém verdadeiro, é a força de vida, é a tua energia diária, o poder da percepção direta que te permite que a sabedoria penetre aonde o conhecimento intelectual não pode penetrar. E há pessoas cheias de energia corporal, porém sem direção, sem propósito, sem luz interna, sem brilho, porque o seu fogo mental está debilitado. E também há pessoas com o corpo frágil, mas com um fogo mental forte. Então são pessoas sábias, seus olhos iluminam, são mestres que transmitem verdades poderosas. Então, quando a tua mente for clara, a tua digestão for forte, a sua respiração for profunda, naturalmente você começa a brilhar com uma presença de luz e as pessoas começam a ser atraídas até você sem saber o porquê. As crianças começam a confiar em você instintivamente. Os animais se aproximam sem medo e você começa a ver a realidade tal como ela é, não mais filtrada por seus medos e desejos. Os santos e sábios de todas as tradições falam dessa luz interna, mas ela não pode se acender o fogo da Neshama, como eles dizem,
se os outros fogos estão apagados. Não podes ter experiências espirituais profundas se a tua digestão é um desastre. E se a tua mente está caótica, a respiração é superficial, o corpo, ele é um templo. Se esse está sujo, abandonado, com certeza nenhuma deidade quer habitar ou receber oferendas deste corpo. Então, que possamos começar com o corpo, que é a base, é a plataforma da nossa consciência. Um corpo limpo, puro, saudável. Só assim a chama verdadeira poderá arder em nossa vida. Há pessoas que buscam experiências espirituais sem entender o seu corpo primeiro. Meditam, rezam durante horas, mas não sabem se alimentar, não dormem bem. A espiritualidade verdadeira, ela começa com o cuidado e respeito com o seu veículo, que te foi presenteado, que te foi dado, que é o teu corpo. Que um dia, com certeza, vamos prestar contas de o que fizemos com ele, de como tratamos o corpo. O corpo, ele não deve se tornar uma prisão para nossa alma, mas um veículo de expansão, um instrumento da nossa alma, um templo. Então, honrar o corpo é o caminho para a espiritualidade. O seu corpo, os seus pensamentos, o seu nome, a sua história são apenas o combustível temporário para o fogo consciente. E observa tudo isso. E o que é esse fogo? Eres tu. E esse fogo nunca nasceu, nem nunca morrerá. Só está aqui e agora, ardendo em silêncio, observando dentro do teu ser, esperando ser reconhecido e lembrado. Deixe de buscar fora o que sempre esteve dentro de ti. A vida corporal é curta, mas o fogo que a sustém, esse é imortal. Eu espero que esse conhecimento ancestral possa ter ajudado a ter uma vida mais saudável, a uma evolução espiritual. E se vocês gostaram dos meus vídeos, curtem, comentam, se inscrevam no meu canal. Isso me ajuda bastante. Gratidão!